personagem de hoje é a ambientalista que fundou o movimento Cinturão Verde. Ela plantou 50 milhões de árvores, salvou florestas inteiras, tirou milhões de pessoas da pobreza, deu emprego para mulheres, foi presa, espancada, mas o medo não podia parar. Ela era destemida. Ela ganhou o Nobel da Paz, Wangari Maathai. É grande demais para ser expressada nas minhas palavras, por isso nesse vídeo eu vou deixar em alguns momentos Wangari falar por Wangari, né? Essa é uma história de primeiras vezes. Ela marcou o seu tempo, ela rompeu, ela é sobre ir e fazer, mesmo se dissessem que ela não podia. Primeira mulher na África Central a ter um doutorado, a primeira pessoa, a professora mulher do Quênia, a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Today, we are faced with a challenge that calls for a shift in our thinking, so that humanity stops threatening its life support system. Na década de 60, ela teve entre os 800 jovens africanos que foram estudar nos Estados Unidos com bolsa. Ela estudou ciências biológicas e depois conseguiu ir para a Alemanha. Quando ela voltou, foi a primeira mulher a trabalhar como professora assistente. Ela foi a primeira mulher quando voltou a trabalhar como professora assistente. E ela conseguiu chegar até a ser presidente do departamento de anatomia veterinária da Universidade de Nairobi. Mas algo estava diferente. Que foi o gatilho para essa mulher, professora, casada, com a sua vida lá estruturada, resolver se dedicar aos outros, né? Uma atividade arriscada. A atividade mais arriscada do mundo é ser ativista ambiental, né? E no começo não era sobre ambiente, era sobre ajudar as pessoas a sobreviverem. Por quê? Wangari, ela vinha de uma aldeia, né? Um lugar onde ela via o rio correr, onde eles viviam da água do rio, viviam do que dá, eram fazendeiros. Quando ela volta, ela vê que aqueles rios estavam secando, os lagos tinham secado, a exploração de café tinha cortado muitas árvores, florestas tinham sido devastadas, a situação das aldeias era difícil, tinha muita pobreza, muita fome. E ela mesma diz que a pessoa que está no nível ali da subsistência, ela acaba destruindo o ambiente para comer. E aí a pobreza dela fica ainda maior. E isso não é claro, gente, que isso não pode ficar esse peso na culpa das próprias pessoas que precisam de recursos financeiros e até de conhecimento, que é o que o Wangari faz, para criar essa sustentabilidade, esse ciclo virtuoso em que a economia circula, você planta e sustenta, mas você mantém e preserva, mas você também tira o seu sustento. Para isso, você precisa de pessoas como a doutora Wangari Maathai, que tinham não só o conhecimento, mas a vontade de ir de aldeia em aldeia, convencendo as mulheres a saírem pelas florestas, catando sementes e criando berçários, onde elas iam fazer crescer essas árvores até que elas estivessem prontas para ser plantadas. E onde plantar? Como plantar? E as árvores que são para corte, aonde ficam? Né? E as árvores que são para fruto? Como fazer toda essa replantagem? E eles contam como é que começou a ter mais chuva, a água do rio voltou, os lagos voltaram, então eles não precisavam andar tanto para pegar água, então eles tinham mais alimento também por causa das frutas e algumas pessoas se tornaram produtores de semente, isso gerou para eles uma renda extra também. Todo esse movimento de sustentabilidade acabou se tornando o movimento Green Belt. A Wangari chega um momento que ela pede ajuda do Conselho de Mulheres do Quênia para aumentando esse movimento, essa ação, e isso acaba virando o movimento Cinturão Verde, né? Um movimento que já replantou florestas, que já plantou 50 milhões de árvores. For me, the biggest challenge is governance, because the people at the top have power. Because they have power, they have control of resources, they have a lot of privileges, and they can continue to increase these privileges from where they sit. And the public at the grassroots can continue to suffer. I could see that the top is very heavy, and changing the top is very, very difficult. And changing the top, if you don't have the grassroots, is almost impossible. Mas Wangari não parou por aí. No Quênia, ela ficou conhecida por sua luta contra a expropriação de terra. Ela lutou para que florestas inteiras não fossem derrubadas para o lucro de pequenos grupos, né? O problema da ganância, né? Como, por exemplo, ela lutou contra a construção de um parque de 60 andares em Uhuru. O problema não é a construção do parque, o problema é que as coisas têm que ter não é a construção do Kenya Times Media Trust. O problema é quando as coisas perdem a harmonia, perdem o equilíbrio, né? Então eles iam destruir um parque público de 13 hectares e
você tem que ter um equilíbrio entre pequenos grupos que lucram muito, mas também as pessoas podendo ter alguma coisa, né? A gente vê muito isso aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade que podia ser a mais linda do mundo e muitas vezes a exploração imobiliária destrói a cidade, né? Então tem que ter um equilíbrio entre explorar. Por exemplo, a Lagoa precisava ser um lugar que a gente joga, que não tem esgoto. Meu pai, quando era criança, nadava na Lagoa. Então, assim, tem que ter um equilíbrio entre a exploração de grupos e o bem-estar do todo, porque eu gostaria de nadar na Lagoa, isso seria uma coisa de turismo que traria muitos recursos para a cidade, por exemplo. Você ter uma lagoa que é limpa, que as pessoas podem nadar, isso traria muitos recursos para a cidade, isso seria o bem para o todo. E aí, para que algumas pessoas lucrem um pouco mais, o governo deixa construir sem saneamento básico, né? Aí as pessoas jogam as suas fossas ali na lagoa, aquele cheiro delicioso de peixe morto. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio. Então, ela vai lá e luta pelo parque, que é muito difícil hoje para o pensamento binário, né? 0101. Você é esquerda, você é direita. Você tem esse sistema de crenças ou aquele sistema de crenças. Qual o seu? Você vai escolher qual? Eu não vou escolher nenhum, tá bem? Não vou escolher nenhum, meu pensamento me dá asas, eu não quero rótulo, eu não caibo em nenhuma caixinha. Acho que quem cabe em caixa são pessoas que não estão pensando, porque se você vai pensar, você não vai poder concordar com todo um sistema de crenças de um lado ou de outro. Você vai concordar com algumas coisas, não vai concordar com outras. Isso aqui eu concordo, isso aqui não, né? Então não vai dar para você ficar na caixinha, que nem eu, né? Porque esse é o canal para pensar fora da caixa, esse é o momento do pensamento disruptivo, trazer para a gente o novo, a gente repensar paradigmas, né? A gente está quebrando estruturas antigas, ou deveria quebrá-las, para construir melhor, não para construir igual ou pior, né? É o odre, é a velha história do odre de Jesus, né? É pegar um odre velho e botar um vinho novo. A gente precisa de um odre novo e de um vinho novo, né? E é isso que o Wangari faz. Ela vai lá e faz uma coisa tão simples, mas que ninguém antes tinha feito. Sabe aquela ideia que você tem e que fica ali no seu ouvido que nem um grilo, mas em vez de você ficar reclamar 2 vezes, você fala, se está me incomodando tanto, é um chamado, eu vou lá, vou arregaçar, botar a mão na massa e fazer? E o Wangari tinha os recursos, porque ela era uma pessoa que conhecia, era uma bióloga, e ela vai lá e faz, né? Então, em 1992, nas primeiras eleições multipartidárias do Quênia, Maathai assumiu a liderança de um grupo de mães que fazia protesto pelos seus filhos que eram presos políticos sem julgamento, né? Ela acaba, esse parque em Uhuru, onde aconteceu essas manifestações, acaba tendo um espaço que se chama Canto da Liberdade, em homenagem a essas mães, esse movimento. Quando entra no país um sistema que não é ditatorial, que é democrático, multipartidário, o movimento Cinturão Verde passa a ser apoiado pelo governo, ela passa a ser ministra do Meio Ambiente e dos Recursos, e esse movimento se torna fundamental para educar as comunidades, as aldeias sobre boa governança, sustentabilidade com preservação do ambiente, promoção da paz. Agora vamos a Wangari Maathai nas palavras de quem ela ajudou. I have learned and I learned whatever I am, small and one, or being a woman or single, with my mind I can influence other people in the right direction. If I persist on what is right, be focused, I can bring change to the world. That I learned from Professor Wangari Maathai. She's been arrested not once. She was even hurt. When she was taken to the hospital, she was unconscious. But even after she left the hospital, she didn't stop. Even a hospital ward could not keep her silent. The moment she was released, the moment she came out of the hospital, she would continue doing exactly the thing that she was arrested for. Ko kiit wakati sikemwa kele kiboisie Wangari Maathai ako kararan ko iker betai kabisa koborye biikab Karura kikas eng radio ako kirong television ko kobortos ak retired president Arap Moi ak kesomoni kele ngalek chu komwoe Wangari Maathai ko cheborchinkei eng oli ko nguno kekere kabisa ndakikatestai kunoto tamami ong'atet emoni nyo bo Kenya olito mising ko Nandi amu kikere nguno kokakekol ketik nubitos ketik komie ako kakenyoru beek akenyoru ropta akenyoru kerichek. I felt she was doing the right thing, and I felt I should do the same thing. There was no one time I felt fear.
era o objetivo de Matai, né? Quando ela começou, qual era o objetivo dela? Não era só preservação, né? Ela não estava plantando árvores assim aleatoriamente, né? Ela pretendia gerar um movimento, desenvolvimento social, de economia circular, cultural, que fosse ecologicamente viável, né? E que impedisse a desertificação, a preservação mantivesse a preservação de habitats naturais com sementes locais, né? E que gerasse uma fonte de renda, além de alimentos para as pessoas, o que ajudaria no combate à pobreza. E por que a gente não consegue? Por que é tão difícil? Porque nos países, é isso que é pensar, é parar de consumir um pouco o que as lideranças falam, sejam de esquerda ou de direita, e a gente pensar um pouco em cima, porque existem fatores reais de poder na sociedade, e as nossas lideranças, sejam quais forem, elas vão estar defendendo esses interesses reais de poder. Então a gente precisa poder pensar fora da caixa e pensar assim, porque os países mais ricos em recursos naturais do mundo são os mais pobres. Alguma coisa está errada. A história de Matai, ela nos dá esperança. Ela faz a gente pensar como o propósito de uma pessoa pode transformar o mundo. A vida dela impactar a vida de milhares de pessoas, né? E marcar o seu tempo. Se ela não tivesse se feito ouvir, hoje existiriam florestas inteiras, não existiriam, e muitas pessoas estariam passando fome. Quando ela começou, foi fácil? Não, não foi fácil. Como diz a presidente da fundação, podemos ainda não ter chegado lá, mas a voz dela é mais ouvida agora do que era antes. Matai foi criticada e mal interpretada quando disse vamos plantar árvores. Hoje o governo queniano apoia o que Wangari Maathai disse e fez. Hoje estamos plantando árvores e não precisamos implorar para poder plantar. O governo nos apoia e plantamos juntos. Mas Wangari Maathai, ela foi presa, ela foi espancada, e ela tinha uma coisa que eu vejo em muitas lideranças, tanto homens quanto mulheres, que o medo não possa te parar. Que o medo não te pare. Outro dia eu estava lendo uma passagem que São Paulo é espancado, as pessoas acham que ele morre. Quando as pessoas vêm, ele já estava andando indo pregar em outra cidade. E eu estava lendo exatamente sobre Wangari Maathai, que tinha sido espancada. Na outra semana eu estava lendo sobre Malala, que tinha tomado um tiro na cabeça. E claro, a gente está falando de pessoas que estão fazendo tanto lideranças religiosas quanto lideranças em diversas áreas, Maathai de sustentabilidade, Malala de educação, mas a gente está falando de pessoas que não se deixam parar. E na vida da gente, no dia a dia da gente, mesmo que sejam lutas menores, elas são lutas importantes para a gente, e é muito importante não se deixar parar. Ir lá e fazer, mesmo quando as pessoas dizem, aliás, exatamente quando as pessoas dizem que você não deve fazer, que você não deve conseguir. Talvez seja aí a hora de falar, então, peraí, que agora falou a palavra-chave, nossa, falou a senha, né? Eu acho que a grande mensagem de Wangari Maathai é viva seu propósito, coloque sua vocação no mundo, com força. The movement started as a tree planting campaign. That's how we enter into communities. But it is a little more than just the planting of trees. It's planting of ideas. It's giving people a reason why they should stand for their rights. It's giving them reasons why they should protect their environmental rights. And giving them reason why they should protect their women's rights.